Olá, e aí? Estamos mais uma vez estudar a palavra de Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte: você acha que existe a possibilidade de alguém se autodeclarar nas suas atitudes, é óbvio, como inimigo de Deus? Pois é sobre isso que nós vamos estudar hoje aqui. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, ela vai dizer justamente sobre isso, sobre pessoas que se colocam numa posição de inimiga de Deus. Olha como é que ele diz: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à vontade de Deus e nem consegue fazê-la. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Entende? A gente percebe aqui que a Bíblia começa a dar uma descrição de posição de pessoas que, através das suas atitudes, se coloca numa posição de inimiga de Deus, porque ela não se submete à vontade de Deus, que ela é relatada através da sua lei, dos seus mandamentos, em toda a sua palavra, a Bíblia Sagrada. A gente vai ver aqui na carta de Paulo escreveu para os Gálatas, né? O capítulo 5, ele dá uma descrição sobre algumas atitudes que é considerada como obras da carne. A gente viu lá que quem vive, né, fazendo as coisas da carne não pode agradar a Deus. É ou não é? E vamos ver aqui o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5. Ele diz o seguinte, ó, capítulo 5, versículo 20 ou 19 em diante, ele vai dizer o seguinte, ó: pois as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, como impureza e libertinagem. Aí também vem dizendo que versículo 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo e tudo mais. O versículo 21 fala inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se pareça com essas perversidades. E aí continua falando sobre a advertência contra essas atitudes. Então a gente percebe que o livro de Gálatas, Paulo escreve mostrando algumas atitudes que não condiz com obras que agradam a Deus, mas são caracterizadas como obras da carne. Dentre elas, orgia, embriaguez, libertinagem, ciúmes, ira, são atitudes. Como é que você pode considerá-la? O que é uma orgia? Embriaguez, libertinagem. Libertinagem é uma vida sem limites, sem regras. O que der na telha, isso vai fazer, porque o coração está pedindo. E a Bíblia está dizendo que essas atitudes, apesar do ser humano praticar, sentir vontade de fazer, mas elas são consideradas como obras da carne. E aí, se a gente for para agora o livro de... Olha como é que Tiago também diz a respeito das obras da carne, de algumas atitudes. Olha como é que ele diz: adúlteros. Agora a gente falou sobre libertinagem, que Paulo escreveu aos Gálatas, né? Sobre libertinagem, orgias, que é levada a uma vida desregrada, sabe? E aí ele fala assim, olha, adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Você está entendendo? Deus. Você está entendendo? A Bíblia diz que quem gosta dessas coisas, que faz uma amizade com essas coisas, se constitui ou se coloca em uma posição de inimigo de Deus. Então a gente percebe aqui que são algumas atitudes que isso, quando é abraçada, a Bíblia diz que é de fato amá-la, é ter um relacionamento com ela, com essas coisas que a Bíblia chama de influências que o mundo oferece. E quando abraçamos isso com todo o nosso coração, com todo o prazer, está existindo uma amizade entre o ser humano e essas coisas. Lembrando que no dicionário português, quando se trata da palavra amizade, ela vai requerer algumas coisas para conceituar essa palavra. Ela vai mostrar como afeto, como confiança, como fidelidade. Então, quando a pessoa
se doa a essas coisas, está tendo uma certa amizade com o mundo, porque a Bíblia considera como obras do mundo ou da carne. Agora me diga o seguinte: como que você está olhando para essas coisas que o mundo oferece? Como você está seguindo a sua vida? Com libertinagem? Está trocando a liberdade que você tem com libertinagem? A libertinagem, como já falei, é uma vida sem limites. Orgia é justamente essas coisas que o mundo oferece que levam uma vida desregrada, onde não nos aproxima da vontade de Deus. E a gente viu que Romanos disse que quem faz essas coisas se coloca como inimigo de Deus, porque não está de acordo com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. E aí? E você? Você fala que não é um inimigo de Deus? Ou então, como está você com relação a Deus e com relação ao mundo? Olha essas coisas, foge dela ou abraça mantendo esse relacionamento amigável com o mundo? Lembre-se, aquele que amar o mundo constitui-se inimigo de Deus, disse o livro de Tiago. Que Deus te abençoe e pense nisso. Tome sua decisão, seja amigo de Deus.